Muito boa noite a todos. Vou aumentar aqui o volume. Vamos começar mais uma live. E como é de praxe, a terceira live dessa nossa sessão de AVC em jovens. Se você estiver escutando bem, já manda um cérebro para eu saber que você está escutando bem aqui a nossa live de hoje de AVCs em jovem. Nossa terceira live. Tivemos duas lives nas últimas duas quintas-feiras e essa nós vamos para a nossa terceira live. E como é de costume, a gente vai fazer uma parte teórica de 15 minutos mais ou menos e logo depois a gente chama um convidado para a gente compartilhar experiências sobre o AVC. Gelson, obrigado, Gelson, sempre presente aí, obrigado, já mandou um cérebro. Quem mais estiver ouvindo bem, manda um cérebro para eu ter certeza que vocês estão escutando bem aquilo que eu falo. Então vamos lá, primeira coisa importante, lembrando dos conceitos que nós vimos nas duas últimas lives. O que a gente viu nas duas últimas lives? Obrigado aí. Então, se você está ouvindo, manda o cérebro, como AK Vani mandou. André, aquele abraço para você, tô com saudade. E se você acha que alguém precisa escutar essa live, manda um aviãozinho para quem você acha que precisa participar também dessa live. Lembrando também, aperta o coração, não é um cérebro, a gente prefere muito mais o cérebro, mas aqui no Instagram é um coração. Aperte também o coração para a gente ver. Obrigado, e grande Gabriel, grande cantor da Chef Fanfarra, presente também aí. Então vamos lá, primeira coisa importante, vamos relembrar alguns conceitos que nós vimos nas duas últimas semanas. Primeira coisa importante que nós discutimos na primeira semana, o que é a diferenciação entre o que é um AVC isquêmico daquilo que é um AVC hemorrágico. A primeira coisa, nós vimos então o AVC isquêmico numa oclusão de um vaso, isso é o AVC isquêmico. E o AVC hemorrágico é aquele que ocorre um extravasamento de sangue. Lembra aquela comparação que a gente fez com o encanamento da sua casa? Você pode ter um entupimento do cano, isso seria semelhante a um AVC isquêmico, ou quando você tem um vazamento de água. O vazamento de água, ele é comparado ao vazamento de sangue no cérebro, e isso sim nós chamamos de AVC hemorrágico. Então você viu o que é um AVC isquêmico e o que é um AVC hemorrágico. Lembrando, 85% dos casos são de AVCs isquêmicos. É muito mais comum um AVC isquêmico, mas nós temos também entre 15% a 20% dos casos os AVCs hemorrágicos. Causas diferentes, mas nós temos essas duas partes. Lembrando então, na segunda live, o que nós comentamos sobre os sinais e sintomas que nós vimos então do AVC, como reconhecer e poder ajudar uma pessoa. O que nós vimos então na segunda live? Quais são os sinais e sintomas? E aí vocês vão sempre lembrar daquele acrônimo chamado SAMU. Então o SAMU te ajuda a lembrar quais são os sinais e sintomas do AVC. Então se você está escutando bem, quem acabou de entrar aí, lembre de mandar um cérebro aí nos comentários para eu ter certeza que você está escutando bem. E lembra também de apertar o coração aqui. Então, nós vimos o acrônimo SAMU. O que é o acrônimo SAMU, então? O SAMU é para você lembrar os principais sinais e sintomas de um AVC. Se você pegar as letras do SAMU, o S de sorriso, aquele paciente que tem um desvio, tem um sorriso torto, isso é um paciente que pode estar tendo um AVC. O outro, depois do SAMU, a segunda letra, o A. O A quer dizer o A de abraço. O paciente não consegue elevar um dos braços. Quando ele vai tentar dar um abraço, um dos braços está caído. Isso também pode ser um sinal do AVC. E depois vem o M. O M de música ou mensagem. Aquele paciente que não consegue emitir uma mensagem ou não consegue compreender aquilo que você fala. Se ele tiver um desses três sinais, lembre de agir com urgência. Ligue para o 192. Você pode estar salvando a vida dessa pessoa se você estiver tomando essa atitude. Então nós vimos também
então, o que era um AVC isquêmico, o que era um AVC hemorrágico, nós vimos os sinais e sintomas do AVC e nós discutimos um pouco também que o AVC em jovem vem aumentando. Primeira coisa, da definição de AVC em jovem é um pouco difícil de se fazer, mas aquele paciente abaixo de 45, em alguns casos, 55 anos, seria o AVC em jovem. E isso vem aumentando o AVC em jovem nos últimos anos. Se você comparar, quase triplicou, se a gente for comparar na década de 80 para 2013, a incidência de AVC em pacientes jovens, né? E muitos fatores de risco associados a isso. Então, o aumento do sedentarismo, o aumento da hipertensão, o aumento do uso do cigarro, do tabagismo, isso tudo tem influenciado o aumento do AVC em pacientes mais jovens, tá certo? E agora a gente vai entrar nessa nossa live de hoje para falar da principal causa de AVC isquêmico em jovens. Se você sabe, já comenta aí qual que é a principal causa de AVC em jovens, principalmente naqueles pacientes com menos de 45 anos. 10 a 25% dos casos são relacionados a essa alteração. Então, a dissecção arterial. A dissecção arterial é a principal causa de AVC isquêmico em pacientes jovens. E aí eu preciso que você entenda que existe essa diferença. Se a gente pegar os pacientes com menos de 45 anos, 10 a 25% dos casos de AVC é sobre a dissecção, como o André Didier aí já bem comentou. Obrigado pela participação, André. A dissecção. Então, nós sabemos que pacientes menores de 45 anos, mais jovens de 45 anos, quase 25% dos casos estão relacionados com a dissecção. Então você tem também que saber isso. Se eu comparar então também nos outros pacientes, 1 a 2%, então perceba a diferença. 1 a 2% dos adultos vão ter AVC de causas por dissecção e 25% naqueles com menos de 45 anos, eles vão ter um AVC causado por uma dissecção. E a idade média vai variar entre 44 até 60 anos, que são esses pacientes com essas dissecções. Mas aí surge então uma grande dúvida que vocês precisam saber. O que é uma dissecção? Muita gente ouve falar dissecção, mas o que é a dissecção? Essa principal causa de AVC em pacientes jovens. Então, se você for estudar, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é estudar a etimologia da palavra. O que a palavra significa. Isso é uma das coisas importantes para você. E dentro da medicina, isso nos ajuda a entender a doença e compreender ainda mais sobre a formação dessa doença. Então, se você pegar a origem da palavra dissecção, ela vem da origem latina, que significa dissecare. Então, boa noite aí, Tata Nunes. Queria agradecer a todos que estão presentes. Lembra então de apertar aqui o curtir, apertar o aviãozinho e mandar para quem você acha que vai curtir também essa live. E se o áudio estiver bom, sempre mande o cérebro, que é aquele que a gente gosta também de trabalhar, tá certo? Então, o que significa a palavra dissecção do latim? Dissecare. A palavra dissecção do latim, ela significa separar, dividir as partes, separar as partes. Então, se a gente pensa em dissecção é separar, eu tenho que pensar que dissecção nada mais é que uma separação, uma divisão de umas partes. Isso que é o que você sabe só estudando a palavra dissecção do latim. É a primeira coisa importante. E aí o que a gente tem que pensar então? Se eu vou separar, quer dizer que essa artéria ela tem algumas partes. Exatamente isso. Se eu for pensar na formação da artéria, ela é formada por 3 partes principais. Como grande parte das coisas na nossa vida são formadas por 3 coisas, né? Então, passado, presente e futuro, que são essas 3 coisas, a altura, largura e diâmetro. Então, são 3 coisas que também fazem o nosso dia a dia, né? Então, são essas coisas de 3 também são formados a dissecção. A artéria é formada por 3 componentes. E quando você separa esses 3 componentes, você vai criar o que nós chamamos de dissecção. Eu separei um dos componentes do outro. Então, um desses 3 componentes vai ser separado e aí eu vou formar uma dissecção.
Então perceba, eu sempre falo, eu tenho uma artéria, dentro dessa artéria eu tenho 3 componentes. Quando eu separo um desses componentes, eu formo uma dissecção. Então, para você entender ainda mais, é como se dentro da artéria, desse tubo, que é uma artéria, que é como se fosse um tubo, tivesse um revestimento, um tecido, uma tinta que envolve por dentro para que o sangue possa caminhar de forma mais linear, de forma mais constante. E se essa tinta ou se esse tecido ele é separado dos outros 2 componentes mais internos, eu vou expor uma parte da artéria que ela não deveria entrar em contato com o sangue. E quando essa parte interna entra em contato com o sangue, existe a possibilidade de formação de coágulos. E essa formação de coágulos vai levar ao AVC isquêmico. Então, se a gente pegar essa dissecção, essa separação dessa camada mais interna da artéria das outras camadas, isso é chamado de dissecção, e isso pode levar à formação de trombos e até a oclusão completa de um vaso. Isso é a dissecção. Lembrando, a dissecção ela é a segunda maior causa de alterações na artéria. A primeira delas é a aterosclerose, que é a deposição de partículas na artéria, principalmente relacionado a um má estilo de vida, ao tabagismo, à hipertensão arterial, à diabetes, à hipercolesterolemia e a depósito dessa gordura dentro da artéria. E tirando a aterosclerose, a primeira causa de lesão nas artérias é a dissecção. Então ela entra em segundo lugar, perdendo somente para a aterosclerose. E a dissecção ela pode ser separada em vários tipos, né? Então nós temos a localização, qual artéria, por exemplo, a artéria carótida e a artéria vertebral, são 2 localizações. Lembrando que na população asiática a dissecção da artéria vertebral é muito mais comum, já nas outras populações a dissecção da carótida é muito mais comum. E além disso, eu posso ter a dissecção classificada também como a localização, se ela é extracraniana, ou seja, está fora do crânio, principalmente na região cervical, ou intracraniano, dentro do crânio. São 2 doenças também completamente diferentes. E outra coisa importante dentro da dissecção, elas têm 2 possibilidades. Uma, se eu tive um trauma pode levar à dissecção, à separação dessas camadas da artéria. Trauma, então, pode ser até um TCE, um projetil de arma de fogo pode levar para uma lesão indireta da carótida, para uma dissecção. Traumas até mínimos podem levar a isso. Então, às vezes, o paciente que vai fazer massagem no pescoço e pode ter um quadro de uma dissecção. Já teve relato de casos na literatura que mulher que foi fazer alisamento no cabelo no salão levou a uma dissecção também. Então, várias manobras podem levar a uma dissecção na região do pescoço. Então, muito cuidado na movimentação do pescoço, tá certo? Ou ela pode ser de forma espontânea. Eu não vejo na história o paciente com um quadro de uma trauma. Então ele pode ser uma dissecção causada de forma espontânea, tá certo? Então existem essas alterações da dissecção, tá? Então nós vimos aí nessas 3 lives, primeiro, o que é a diferença entre AVC isquêmico e hemorrágico. Nós vimos também aquela diferença principal dos sinais e sintomas para que você conheça e consiga avaliar que um paciente pode estar sofrendo um AVC. Então é sempre importante isso. E nós vimos também por que vem aumentando o caso de AVC em pacientes jovens. E agora nós vimos a principal causa de AVC isquêmico em jovens, que é a dissecção. 25% dos pacientes com menos de 45 anos, a causa desse AVC é uma dissecção, tá certo? E agora a gente entra para a segunda parte dessa live, então, que nós fizemos agora aqui, essa parte introdutória, uma parte mais conceitual, teórica. O Igor aqui falando muito mais como médico para vocês. E agora a gente vai falar uma parte muito mais, menos médica, não vai ser nada médico, mas um bate-papo daquelas pessoas. Vocês viram nas 2 últimas semanas, o meu pai que participou, que teve um AVC, que foi causado por uma dissecção. E aí, depois minha mãe, junto com meu pai, participou da segunda live contando a experiência deles sobre AVC. E agora eu quero convidar uma outra pessoa para participar dessa
live de hoje. Vamos aguardar aí para ver se eu consigo chamar. Oi, oi, Olá! olá, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer de você ter aceitado o convite de participar com a gente aqui dessa live. Deu uma travada aí, mas logo, logo vai voltar. Fica tranquilo que tudo dá certo no final, né? Primeira coisa, para quem não te conhece, já se apresenta para a gente começar esse nosso bate-papo. Sim, sim. Meu nome é Thaís Cecílio. Eu sofri um AVC aos 33 anos. Hoje eu tenho 34, então eu tenho um ano de AVC. É, eu sou enfermeira, eu trabalhava, né, com gestão, e é isso. Então, essa daí é a Thaís Cecília, que vai nos contar um pouquinho da experiência. Vê que é uma experiência muito recente. E eu sempre brinco que a gente tem agora 2 aniversários, né? A sua data de nascimento e a data após o AVC. Então, já tem um ano aí desse AVC. Então, vamos começar aí batendo esse papo com a Thaís. Thaís, a primeira coisa que eu sempre pergunto é: como é que foi no dia que você sentiu o AVC? O que você sentiu e o que passou na sua cabeça naquele primeiro momento? Só um minutinho, porque eu vou trocar aqui a minha internet para passar para o Wi-Fi, porque eu não estava usando o Wi-Fi. É, agora eu já coloquei, já. Ficou melhor? Eu acho que está conectando aí no Wi-Fi, mas eu acho que já está melhorando. Fica tranquilo que a gente está tranquilo, sem pressa. Vai dar tudo certo. A gente vai aguardar. Então vocês viram aí que a Thaís vai participar com a gente aqui hoje. Ela tem uma história muito bonita aí. Quem já teve a possibilidade de ver um pouco da história dela, é uma história muito bacana, como a maioria dos pacientes que estão nessa batalha diária sobre o AVC. Thaís caiu aqui, mas a gente vai recolocá-la. Isso aí vai ser o menor dos problemas. Então, como todos os pacientes aí que estão nessa luta diária contra o AVC, tem essa história muito bonita. Então, a gente vai aguardar a Thaís, que ela vai ter muita coisa para compartilhar com a gente, para compartilhar as experiências que ela teve, sobre esse momento, esse ano diferente que ela passou, do outubro de 2020 para até agora outubro de 2021. Então, a experiência, que eu acho que é a parte mais interessante aqui, dessa nossa superação, né, dos pacientes que tiveram AVC e como eles levam e encaram a vida. Então, vocês vão perceber como essa Thaís voltou aí. Deixa eu te chamar aqui, Thaís, para a gente continuar o nosso bate-papo. Até o Instagram dela, Thaís Cecílio, superando o AVC. Acho que não conseguiu. Vamos lá de novo. Vamos ver se vai agora. Vamos com tranquilidade que tudo dá certo. Não precisamos ter pressa. Deixa eu ver se foi aqui. Mandei novamente o convite. Eduardo Weinberg, obrigado pela participação. Aí, Oi. grande de volta. Agora utilizando o Wi-Fi que fica muito mais fácil, né? É, Thaís, eu estava eu falando ta- aqui que hum, você, então, tem um ano aí, mais ou menos, que foi o AVC, que foi em outubro de 2020, se eu não me engano, né? foi. Eu tive conhecimento na época que você teve o AVC, e aí eu falo depois por que eu tive essa interação, mas é um momento mais para frente. E eu sempre Aham. falo que os pacientes com AVC têm muito para nos ensinar, né? E aí eu queria saber primeiro de você, Thaís, mais ou menos do que você lembra daquele dia que você teve o AVC, o que você sentiu, como foi aquele seu primeiro sentimento, ou se você lembra, muitos pacientes não lembram do que aconteceu. Então eu queria que você contasse para a gente mais ou menos como é que foi aquele primeiro dia, antes
o que que você estava fazendo, o que aconteceu, e o que que você sentiu, e como foi tudo para você chegar até o hospital naquela fase inicial. Então, desculpa por ter caído a minha Não, internet, não, mas eu já voltei. tranquilo. Então, eu me lembro que foi na madrugada, né, de domingo para segunda, e eu me recordo que eu estava pensando no trabalho no momento que eu sofri o AVC. Eu estava com muitos problemas no trabalho, e aí eu expliquei, eu estava de madrugada pensando sobre eles, né, sobre isso, e aí eu senti uma dor de cabeça muito forte, e eu acordei meu marido, né, que ele estava dormindo, e aí eu acordei ele, e me perguntou se eu queria ir pro hospital, e eu falei que sim. Ele primeiro me deu medicamentos, e aí não passava de maneira alguma. E aí ele me perguntou se eu queria ir pro hospital. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso ir pro hospital. E eu saí de casa andando, eu saí de casa falando, e com todos os meus movimentos, de braço, de tudo. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, é, eu me recordo que eu consegui falar ainda o que eu estava sentindo, que eu estava com que eu estava com muita dor de cabeça, e entrei, né, para fazer a medicação e tudo mais. Só que, e aí, nesse negócio de esperar a medicação, eu parei de falar, eu fiquei totalmente afásica. E aí, meu marido ficou desesperado, né? Porque ele já imaginava que pudesse ser um AVC, que eu pudesse estar sofrendo um AVC. E aí, depois, eu parei de falar, né? E eu ainda tenho um pouquinho de afasia, tá, gente? Então, eu, às vezes, não falo as coisas na ordem exata, como tem que ser falado. É, mas eu tô tentando. Ah, você tá ótima, Thaís, fica tranquila. E o nervosismo faz isso piorar, né? Então, nós É, estamos batendo um bate-papo aí na mesa da sua casa, o Gabriel está do lado da gente, estamos tomando uma água aqui, a gente está tranquilo, né? Só para as pessoas entenderem, o marido dela é médico, né? Então, ele estava auxiliando. E outra coisa importante, ela falou sobre a afasia. A afasia é quando o paciente perde a fala, não consegue falar. Então, isso que ela sentiu aí, que ela teve quando ela estava já dentro do hospital, né? E outra coisa importante, Thaís, você falou que foi uma dor de cabeça. Muitas pessoas sentem dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça foi igual às suas outras dores de cabeça? Ou foi uma não, foi coisa... extremamente forte, foi absurdamente forte. Assim, foi uma dor de cabeça que eu nunca senti nada igual na vida. Só pra você ter uma noção, eu quis ir pro hospital por causa dessa dor de cabeça, porque estava muito, muito forte. E no meio do caminho, eu me lembro que eu falava no carro assim: pelo amor de Deus, me leva pro hospital, pelo amor de Deus, eu preciso ir pro hospital, porque eu tô com muita dor de cabeça, eu tô com muita dor de cabeça. pior dor da vida? Foi a pior dor da vida que eu já senti. É, que as pessoas Foi precisam uma dor. entender que a dor de cabeça, quando normalmente está relacionada ao AVC, é desse tipo, que não consegue, É, toma remédio não melhora, é a pior dor da vida, 0 a 10 era de quanto essa dor? 10. É a pior dor da 10. vida. Então, é exatamente isso. E aí você foi para o hospital e parou de falar. Nesse momento, você ainda tinha noção do que estava acontecendo ou não? Eu fiquei desesperada, porque eu não queria falar e eu não conseguia falar. E eu já não sabia mais o que. Eu me lembro que eu fiquei desesperada. E aí eu me lembro de flashes, me lembro de algumas coisas que aconteceram depois disso. Eu me lembro que eu estava indo para tomografia. Eu não me lembro o que aconteceu quando eu parei de falar, mas eu só me lembro que eu fiquei com uma sensação de desespero e dei um apagão, né? Não desmaiei, mas eu não consigo me lembrar de mais nada. É, Só me lembro da hora que me tentaram colocar na maca e eu já não tinha mais o movimento do lado direito. Então, assim, e aí nisso eu fiz a tomografia e aí na tomografia constatou que tinha sido um AVC. Uhum. E fala. Eu ia só perguntar, que eu acho que nessa hora que você começa a ficar um pouco mais aérea lá, quem dá mais Aham. desespero são os familiares que estão próximos, né? Então o desespero fica muito maior, né? Então fez o diagnóstico de AVC, aí você ficou internada
E quando você recobrou um pouco mais da sua consciência, que você teve realmente noção do que estava acontecendo com você, Thaís? Então, foram dias após eu ter sofrido AVC, porque o meu AVC foi o AVC hemorrágico. E aí eu precisei fazer a cirurgia, né? Craniectomia, eu fiz uma craniectomia descompressiva e só depois ai meu Deus, depois do momento da tomografia, depois de ter, quando eu saí da tomografia, porque eu me lembro ainda de partes de quando eu saí da tomografia. Depois disso, eu me lembro só de, eu fui retomar a consciência uns, não sei, 25 dias depois, mais ou menos, porque a craniectomia, né, descompressiva, é um procedimento super invasivo, né? Você fica com um edema cerebral ainda, e aí acontece, né, esse tipo de coisa. Acho que você pode falar até melhor do que eu sobre ele. Exato. A craniectomia é um procedimento cirúrgico para retirar um pedaço do crânio para dar um espaço para o cérebro que está inchado ter um espaço para crescer, não está dentro dessa calota, desse compartimento hermeticamente fechado que é o crânio, né? E aí você recuperou um pouco mais a sua consciência no hospital depois desses 25 dias procedimento. Sei que a angústia muito maior era dos familiares que estavam próximos de você, pela incerteza do que viria. E aí, quando você começou a recobrar a consciência, você começou a perceber mais tudo o que estava acontecendo, o que você começou a pensar ali, Thaís? Então, era tudo muito vago, né? Era tipo assim, na realidade, é, eu acho que a ficha foi caindo aos poucos, entendeu? Do que tinha acontecido comigo, do que estava acontecendo. Só que assim, eu precisei, né, fazer a cirurgia da cabeça, no cérebro, né? Tirar a calota e tudo mais. E eu pensei assim, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, depois, quando ainda no hospital, que eu não conseguia falar, eu vi isso. Eu fiquei muito agoniada quando eu não conseguia falar ainda no hospital, eu ficava muito nervosa de não Angustiada. conseguir. Isso, de não conseguir falar, de não conseguir mexer a minha perna, de não conseguir mexer o meu braço. E foi, assim, o momento que eu tive mais dificuldade foi naquele momento no hospital mesmo. Foram dias difíceis. Mas, mesmo quando eu estava internada, eu nunca parei de acreditar que Deus poderia fazer um milagre na minha vida. Muito isso, sabe? Eu sempre achei que Deus tinha um propósito para mim, um plano para mim, e que não ia acabar ali naquele momento, naquela hora. E é isso, eu achei que fosse dessa maneira. Que ótimo. É muito bacana que você falou uma coisa interessante, que é que você achou que Deus tinha um propósito na sua vida para você superar tudo isso, você iria superar. E você falou aí pra gente que você estava na época lá do hospital sem conseguir falar e sem conseguir mexer o lado direito, né? Sim. Agora nós estamos vendo você falando que você, apesar de você falar que ainda tenho, falando 100% normal. Como foi esse período aí desse ano, dessa sua luta em busca desse propósito? E eu aparentemente acho que, vendo as suas postagens, você tem um propósito muito grande de tentar passar essa superação para as pessoas que às vezes estão passando por essa mesma dificuldade ou outras dificuldades diferentes também na vida. Como é que foi então esse período aí para você buscar uma vitória que para a gente são pequenas vitórias, mas que valem muito, né? Quando você começou a falar, quando voltou a movimentar um pouco melhor do lado direito, como é que foi então essa sua caminhada para chegar no ponto que você está hoje aqui?
Então, eu voltei a falar ainda no hospital, mas eu falava algumas palavras e eu tinha alguns jargões do tipo, ai, nossa, caraca, eu falava, eu tinha alguns jargões dentro no hospital. Depois eu comecei a falar assim, que eu queria ligar a televisão, né? Aí eu falava. é, Como que você. Eu falava, fazia o mais difícil. Eu falava assim: como que você faz para mudar de canal? Era para pegar o controle remoto para poder ligar a televisão, era só isso que eu queria. Mas eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar dessa maneira, entendeu? Para falar que eu queria que pegasse o controle para ligar a televisão. É, e aí, com isso, né? E eu também ligava tudo muito à música. E foi muito legal, foi muito, muito legal isso ter acontecido, porque é, tinha músicas que eu não sabia que eu sabia cantar. E aí meu marido colocava a música para eu cantar e eu cantava a música inteira. E tipo assim, eu não sei até hoje de onde eu tirei que eu sabia cantar aquela música do Capital Inicial. Qual é o nome da música, amor, por favor? Da Legião Urbana. Eu não sei. É Legião Urbana? Qual é o nome da música? Ajuda aí, Gabriel. Somos tão jovens. Eu não Aham. me lembro de onde eu tirei. Eu não me lembro. Tipo assim, não é um estilo de música que eu curto, que eu gosto de ouvir, mas eu comecei a cantar essa música. Ele colocou, falei para pedir para ele colocar, né? E ele colocou, e eu não sei de onde eu tirei, que eu queria ouvir essa música. E ele colocou, e eu sabia cantar a letra da música inteira. Olha isso, que surto que foi aquilo. E eu acho que isso é uma coisa interessante para as pessoas também perceberem que existem duas coisas diferentes. Uma é quando a gente está falando de uma forma improvisada, vamos colocar assim, como a gente está batendo um papo aqui, você vai pensando, falando. E outra coisa é quando a gente faz algumas falas automáticas, né? Por Aham. exemplo, os jargões que você usa, que você falava, era algo automático, já estava interiorizado em você, então você falava. Ou cantar essa música era algo também que era perceptível. Alguns pacientes que sofrem também AVC, que tem a afasia, às vezes ele consegue rezar, porque a oração Uhum. é tão interiorizada nele que às vezes ele consegue fazer essa oração automática, essa fala automática, né? Então é algo Uhum. interessante, é alguma coisa que a gente não entende tão bem, né? Mas hoje você fala extremamente bem. O que você fez aí? Foi fono? Você fez alguma terapia com fono? Como é que foi essa sua reabilitação para chegar Foi. aí ao ponto que tá simplesmente muito bom, excelente, na verdade. Não tá nada, ainda tem que melhorar um pouquinho. Mas eu fiz fono, eu fiz fono, eu faço não, eu fiz fono durante muito tempo e fiz um cursinho também que me ajudou muito na questão da memória, Supera, eu fiz Supera e ele me ajudou muito na questão da memória também. Uhum, muito bacana. E a parte da reabilitação do braço e da perna? Como é que foi essa? O que você primeiro? Você falou que viu e falou, não, eu tenho um propósito com isso tudo, que eu acho que é uma coisa extremamente importante você tirar um bem das dificuldades, que eu acho que é isso que você tem feito, tem demonstrado muito bem para a gente. Como é que foi então Uhum. da recuperação motora? Você saiu do hospital já andando? Como é que foi quando você deu os primeiros passos? Como é que foi? Você chegou no hospital andando, você falou, e depois foi aquele evolui que parou de movimentar. Então, conta pra gente como é que foi aquela voltar a andar. Não sei se você saiu do hospital já andando ou não, como é que foi isso? Então, eu comecei a dar os primeiros passos no hospital ainda. Eu fiquei 43 dias, mais ou menos, em torno disso, 43 dias internada no hospital. E aí eu voltei a andar ainda no hospital. E foi assim, maravilhoso, né? Os primeiros passos que eu dei nossa, a minha família ficou muito feliz, né? Por eu ter voltado a andar também. E
Foi assim, nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. Eu Eu vi não um saí, vídeo, perdão, continua, perdão. eu não saí andando do hospital, eu saí na cadeira de roda, mas eu ainda dava alguns passinhos. Mas quando a gente chegou em casa, eu não quis a cadeira de roda, eu falei, não, eu vou voltar a andar, eu vou conseguir andar. E eu voltei a andar, tipo assim, forçando. Eu vi um vídeo, eu acho, você caminhando no hospital, e a felicidade das pessoas ao seu redor, né? Então, eu acho que o suporte que as pessoas que estão ao lado de quem está passando por esse momento difícil é, é muito importante para dar esse empurrão a mais, de saber, ó, Sim. nós estamos comemorando junto, nós estamos juntos nas dificuldades e a gente vai chegar cada vez mais longe, né? E alguém perguntou aqui sobre a reabilitação da sua mão, como é que foi isso também? Então, o meu, a minha mão e o meu. O Renato tá falando, essa força de vontade é incrível. Ele é meu fisioterapeuta. Olha, o Renato, o Bruno, tem uma galera que me acompanha aí também, até nas redes sociais. É, a minha recuperação do braço, eu comecei assim a me recuperar logo quando eu saí do hospital, né? A fazer fisioterapia, logo quando eu saí do hospital. E tinha dias, teve uma época, nos primeiros 6 meses, que eu fazia fisioterapia em casa, fisioterapia numa clínica, e eu fazia fisioterapia, eu fazia hidroterapia, eu fazia várias terapias que pudessem me ajudar a voltar a ter os meus movimentos. E o movimento do meu braço, eu cheguei na clínica com zero movimento de braço, eu não conseguia nem fazer nada. E assim, é importante lembrar aqui, frisar, que nenhuma lesão é igual à outra, que toda lesão é diferente. Nenhuma lesão, as lesões não é assim. Eu sofri um AVC, ela também sofreu um AVC, então é legal a gente falar também que para as pessoas não se compararem, porque uma lesão nunca é igual à outra. É muito importante falar sobre isso também. Perfeito. É, Muitos pacientes eles falam, não, mas ele teve AVC, e eu não, às vezes, como eu trabalho no hospital de referência sobre AVC, então tem vários pacientes internados com AVC. Ele fala, não, é porque que ele está assim e eu não. Né? Tem esses questionamentos, e é exatamente isso. Apesar de ser o mesmo nome, só no mesmo nome nós temos dois tipos diferentes, né, do isquêmico e do hemorrágico, e além disso, o tamanho, a localização, tudo isso vai variar a causa do AVC. Então são coisas que cada paciente com AVC é único. Então a gente vai tentar uhum. entender, você vai ver isso com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, com quem faz toda a sua reabilitação, de qual foi o motivo, qual é a extensão. Então a comparação, apesar de estar no mesmo nome de AVC, é extremamente perigosa, né? Porque são coisas completamente diferentes. Exatamente isso como você falou. As lesões podem ser completamente, mesmo tendo a mesma idade, o mesmo tipo de AVC isquêmico hemorrágico, pode ser completamente diferente. Foi perfeito Sim. esse comentário. É isso. E aí, eu comecei o Kleber falando, cada AVC tem um grau de impactação diferente. É isso mesmo, Kleber. Cada AVC é diferente um do outro mesmo. Então, a minha reabilitação do meu braço, né, que nós estávamos falando, eu tinha zero de movimento, zero, zero, zero. Não conseguia levantar o braço sequer. E aí a gente foi trabalhando, foi assim, eu fui vendo que eu tinha ganhos todo dia. Todo dia eu tinha um ganho diferente, todo dia acontecia uma coisa diferente. Até hoje eu percebo que eu tenho ganhos. E a gente tem que comemorar os pequenos ganhos, a gente tem que aprender a comemorar mesmo os pequenos ganhos, entendeu? E aí eu consegui, né? Meu braço foi voltando. Eu ainda não tenho os movimentos finos do braço como um todo. Eu ainda só tenho movimentos
mais bruscos. Eu não tenho o movimento completo do braço, eu só tenho os movimentos bruscos ainda, mais ou menos isso. Uhum. Se eu estiver errada, você me corrige, tá? É, já está correndo e tudo, vai ser maratonista. E aí, eu não. Você, você consegue bloquear os comentários? Porque eu Tá, tô me perdendo aqui, porque eu tô prestando atenção pronto. nos Aí comentários, e aí, isso. fica Aí eu melhor. tô me perdendo. Desculpa aí, tá, gente? Só Não, porque depois você eu abre tô me no final, perdendo. comenta e a gente responde. Exatamente. Então, aí a gente estava falando da minha Até recuperação do braço. o É, braço. Aí eu voltei a fazer os movimentos mais bruscos, né? E tô me reabilitando ainda tô em reabilitação. Eu não me recuperei 100% e eu acho que não existe recuperação 100% pós-AVC. Eu acho que você sofreu um acidente e quando você sofre acidente, você fica com sequelas. Mas assim, é, eu acredito que na verdade, não é isso que eu acredito, que você não pode se recuperar 100%. Não é isso que eu penso. Eu acredito que você pode se recuperar 100%, sim, que você tem, que nós temos capacidade em fazer isso acontecer. Gente, eu tenho um pouco de afasia, então eu não falo as coisas na ordem que eu tenho que falar. É, a gente pode se recuperar 100%, que a gente tem tudo para se recuperar 100%, que a gente tem que acreditar primeiro na gente, no nosso potencial e ter muita fé em Deus, porque só ela mesmo para poder, a fé em Deus que move a gente, que ajuda a gente no nosso dia a dia, que dá força para a gente ter a alegria e continuar seguindo, né? E tem estudos que falam que pessoas que encaram o AVC com bom humor, com, com essa vontade de vencer, né? De acreditar em si mesmo, que é uma das melhores maneiras de você conseguir superar as sequelas que o AVC te deixa. Que vem junto vem de brinde, né? As sequelas, vem de brinde elas. E aí é isso que eu penso, que eu acho. E a minha mão, eu fiz muita descarga de peso na minha mão. Os meus fisioterapeutas, sempre acompanhada de fisioterapeuta. Em casa, eu insistia muito também. Eu tinha. Eu fazia sempre, eu faço sempre, né? Exercícios em casa para a mão voltar a fazer. Você viu que eu reaprendi, né, a escrever? Eu Eu consegui vi a reaprender a filmagem que você escrever. colocou, eu vi. Ai, foi muito bacana, tá sendo muito legal essa minha reabilitação. É, e aí foi isso, eu fiz muita descarga de peso na mão, no braço também, né? Eu tenho uma espasticidade muito forte que ainda me limita a fazer muita coisa, mas eu tô vencendo essa espasticidade também. Eu fiquei com uma subluxação no meu ombro também, eu tive um tempinho que eu fiquei com uma inflamação na cabeça longa do bíceps. E aí a gente teve que tratar essa inflamação e aí ficou difícil para eu conseguir fazer alguns movimentos, mas eu ainda tenho essa dorzinha e agora passou para o ombro a dor. Cada dia a gente tem uma dor, não são flores, não é maravilhoso. A minha recuperação não é maravilhosa. Eu também passo por problemas, eu também tenho que enfrentar os meus medos, tenho que enfrentar todos os problemas que todos os AVCistas têm na face da Terra. Eu também tenho esses problemas, mas eu tenho bom humor, fé e eu acredito muito, muito na minha recuperação. E eu acredito que se eu não ficar 100%, eu vou ficar muito perto de 100%.
Excelente, viu, Thaís? Parabéns aí por essa sua força de vontade, essa sua resiliência em continuar, em seguir. A gente sabe a dificuldade que é conviver nessa fase inicial, que você poderia ter jogado a toalha, né? Fala, não, Sim, por que comigo? Olha só, tô na flor da idade, e agora não. Você não jogou a toalha, você pegou a toalha e falou, essa toalha vai me ajudar a sim, então, em primeiro lugar, parabéns. Apesar de você falar que a sua fala ainda não está 100%, mas está muito próximo já disso, então já demonstra o quão a quantidade de força de vontade que você tem, o quanto você vem trabalhando para isso também. Então, você falou aí nesses pilares, né, que eu acho que são importantes também, né, a alegria e o bom humor, e você seguir, ajudem muito, e você mudar o foco, né? E pensar na sua melhora, como já lá, vou chegar no 100%, já está aqui comigo, eu vou batalhar para ele, né? A fé, uhum, né, de continuar e acreditar em Deus que vai ajudar nessa superação, e não que porque Deus fez isso comigo, né, que é alguma coisa sim, que pensam também, mas nós vivemos nessa terra aqui que podem acontecer coisas nessa vida terrena desse tipo, né? E parabéns por você transmitir também. Eu acho que essa sua mensagem vai ajudar muitas pessoas também que estão nessa fase, que como a gente sabe, uma a cada 4 pessoas na nossa convivência vai sofrer AVC em algum momento da vida. Então é um uhum, grupo enorme. Parabéns por você, primeiro, ter coragem de falar sobre isso, ter coragem de falar das nossas limitações, que ninguém gosta, né, de falar das sim. limitações, e você fala incentivando muita gente. Então, obrigado por você ter participado com a gente. O que você gostaria de deixar aí de mensagem final para quem participou aqui com a gente dessa live? Então, eu gostaria de deixar que desistir não é uma opção e a gente só vence hoje, a gente só vence amanhã se a gente. Ai, meu Deus! A gente só vence hoje, a gente só vence amanhã se a gente não tiver desistido hoje. É esse recadinho que eu queria deixar para vocês. E queria falar para que vocês nunca desistam, que vocês sempre persistam, porque acreditar em si é, é tudo na vida. Você tem que acreditar em si, e eu acredito que eu estou no lugar que eu tinha que estar, que eu estou exatamente onde eu tinha que estar, e o que aconteceu comigo foi exatamente o que tinha que acontecer. Eu entendo, né, que a partir do momento que você aceita o que aconteceu com você, e entende que não tinha outra coisa, que você tinha que passar por esse processo, as coisas se tornam mais fáceis para você seguir adiante. Parabéns mesmo. E você falou isso, eu lembrei de uma frase que é: um desistente nunca vai ser um vencedor. Então, um Sim, desistente nunca vai ser um vencedor. Então, quem desistiu hoje, amanhã nunca vai vencer. Então, é isso que sim. você falou. Tem que começar a batalha diária. A gente acorda e vai começar. Eu vou só recolocar aqui os comentários. Não sei se alguém vai querer perguntar alguma coisa, né, para a gente terminar nesses últimos minutos de live aí, né? Então, eu queria agradecer muito a você. Eu falei lá no meio da nossa live para entender como que eu fiquei conhecendo a história da Thaís. O marido da Thaís é médico, ele formou na mesma faculdade que eu formei, e no dia ele havia me mandado mensagem, né? Ele falou: Igor, eu vi da sua história com seu pai, que meu pai teve um AVC também, e eu mandei aquela, sei como passa um turbilhão de coisas, como passou na minha cabeça na época do meu pai, deve ter passado na cabeça do Gabriel também, e eu tentei passar um pouco de força naquele momento de incerteza, a gente começa a entrar como se estivesse dentro do avião, entrando dentro de uma nuvem que a gente perde todo o foco. E só tem uma coisa para seguir: acreditar que as coisas vão acontecer da melhor forma possível, né? Então eu queria agradecer muito que você aceitou estar aqui com a gente nessa live, compartilhando um pouco da sua história, compartilhando um pouco das dificuldades, como você mesmo falou, não são só flores, está longe de ser, mas se você encarar como você vem encarando, com essa alegria, com esse bom humor, com essa fé, a gente chega cada vez mais longe.
Muito obrigado pela mensagem que você passou. E deixa aberto aí se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa. Gabriel aí já comentou também. O Sério, obrigado, Gabriel. A Nice mandou que amou a live, boa noite. A Terciana falou que você não teve AVC, mas a história impactou. Giane mandou que te amo demais, meu grande amor. Parabéns, Thaís. Me identifiquei em vários momentos com você, com a sua história. O Vai ter Gabriel, música. sou seu fã. Maíra, beijo, amor. Perguntou se vai ter música. O Gabriel era cantor da Umbanda aqui da Chefe Fanfarra, né? Então, Vem cá, amor. aparece aí também o Gabriel, cadê? É isso aí, ó. Não, bota esse. Eu fico com esse aqui. Ai, meu Deus. Grande Gabriel aí, ó. E aí, meu amigo? Saudade de você, viu? Um prazer te ver novamente aí. Espero ir no Rio de Janeiro um dia dar um beijo em vocês dois, né? Dar parabéns para você por você ter apoiado e ter estado ao lado da Thaís nesses momentos tão difíceis. Vários vídeos que você postou foram extremamente emocionantes. Uma foto de você segurando a mão dela, que eu acho que é muito emblemática, que tô ali, não tô soltando a sua mão. Então, esse suporte que as pessoas que a gente ama nos dão quando a gente está nesse momento de dificuldade é o que nos dá mais força para continuar, mais fé e mais alegria, que a gente sabe que a pessoa que está do nosso lado está de mão dada com a gente. Aquela foto sua foi simplesmente sensacional. O que você tem para falar aí para as pessoas, Gabriel? Ah, difícil, né, cara? Eu acho assim, a gente, como você falou e você sabe muito bem, que você teve aí com o grande seu Edilson, é o que você falou, né? Passa um turbilhão de coisas na cabeça e nessas horas a gente ser médico e a gente já enxerga lá na frente o que está por vir, o que está para acontecer. Mas eu acho importante isso. No momento que eu vi a tomografia dela, no momento que ela foi para a sala do centro cirúrgico, eu falei assim, deixa eu chorar tudo que eu tenho para chorar aqui agora, porque depois que ela voltar vai ser só força, vai ser só alegria, só motivação para ela. Então, foi assim que eu procurei fazer, não demonstrar nenhuma fraqueza. Eu então, vou chorar, hein? Então, é o nosso papel. Então, daquele momento em diante, o que eu tentei fazer foi isso, mostrar o máximo de apoio possível para tudo que ela viesse fazer, por tudo que ela fosse passar, cabeça cheia de interrogação ainda, mas graças a Deus ela tem muita luz, ela é muito forte. Em nenhum momento ela desanimou. Lógico, tem momentos que ela, né, que bate uma bad, mas, cara, desde o primeiro momento de consciência dela, depois que estudou, depois que saiu do CTI, ela sempre teve disposta, ela sempre procurou tratamento, ela sempre... Eu chego em casa e ela estava sempre lendo alguma coisa nova, ela queria fazer um tratamento novo, então, sempre apoiar enfim, eu acho que essa é a nossa parte, né? A gente tem que manifestar esse apoio, mas assim, 100% dela, né? 100% de inspiração, de vontade e de superação dela. A gente faz aqui o que está ao nosso alcance, mas os AVCistas, né, os sobreviventes são heróis e a gente tem que saber que se eles ficaram aqui é porque eles têm muita coisa ainda para ensinar, muita coisa para passar para a gente, então vamos aprender com eles. Para mostrar como a gente pode superar os problemas que nós temos na nossa vida, né? Que às vezes Exatamente. menores e não são tão grandes assim, né? Então, parabéns a vocês dois. Agora, eu não vou querer chorar, vamos mudar um pouquinho. A gente tem que pedir uma música pro Gabriel cantar. O Gabriel cantou, né? Aqui, ó, a Mar formou com o Gabriel, ó. Que swing é esse? É o axé fanfarra. Venha, venha, venha. Não me chame não, viu? Não me chame não, que eu vou. Não, viu? Não me chame não, que eu vou. Ele então era um cantor da Axé Fanfarra daqui de Vitória. Foi um prazer enorme. Obrigado por vocês terem compartilhado essa história com a gente, tá? Muito obrigado mesmo.
Já era fã do Gabriel na época da faculdade, virei mais fã ainda, e da Thaís não precisa nem falar, viu, Thaís? Sou um fã, depois quero te conhecer pessoalmente um dia para a gente Claro. viver. E parabéns aí por tudo que vocês vêm fazendo, e principalmente você, Thaís, como você vem inspirando outras pessoas também. Eu acho que esse propósito que você vem levando para a sua vida, tá? Obrigada, muito obrigada. Eu também quero te conhecer pessoalmente. Foi um prazer enorme estar participando dessa live com você. Joia. Obrigado, viu, gente? Ó, boa noite aí. Fiquem com Deus e aquele abraço, viu? Gabriel, beijão. Boa noite. Obrigado. Valeu, querido. Sou seu fã, você sabe, né? Desde que você entrou lá na faculdade com aquele cabelinho raspado, jogando bola. Fui fã primeiro seu jogando bola, depois como médico e agora como Deuro. Você é um dos caras, se tiver tempo, falar rapidinho. Você é um dos caras que eu tenho orgulho e prazer de falar que eu me formei na mesma faculdade que você. Acho que você representa muito o espírito daquele lugar lá de onde a gente veio. Então é um dos caras que eu bato no peito e falo assim, esse cara aí formou no mesmo lugar que eu. Obrigado. Esse merchan depois vai chegar um boleto aqui em casa para eu pagar, viu? Isso antes. Obrigado, seu coração é enorme. Thaís, parabéns por você ter escolhido esse cara aí para estar do seu lado. Gabriel, parabéns por ter escolhido essa mulher para estar do seu lado. E um dia eu vou aí para a gente bater um papo pessoalmente aí no Rio de Janeiro. Bora. Vamos Bora, sim. pode vir. Tchau. Beijo, Obrigado. tchau. Tchau.